E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Nova Strike do Yu-Gi-Oh! Brasileiro trazendo mais um vídeo pra vocês. E nessa ocasião vou estar fugindo um pouco daquela polêmica, né? Sobre Link Summon e a nova mecânica, né? Depois do vídeo que eu fiz do Top 5 Choros, que rendeu comentário pra caramba. O pessoal gosta bastante de polêmica. Mas enfim, eu resolvi deixar essa parte um pouco de lado para continuar com o Conheça o Archetype. Vocês devem ter percebido que o nome mudou, né? Porque da outra vez eu tinha colocado Profile entre aspas, mas eu acho que deixar com aquele nome não passava o conceito real da coisa. Que, pra quem não sabe, eu faço uma decklist bem simples, mas que gira em torno do archetype o mais puro possível, sem descaracterizar ele, sem inventar de pôr Kaiju, sem pôr Masked Hero e essas coisas. Eu quero permitir que vocês conheçam as cartas-chave do deck, conheçam o archetype também, e aí vocês consigam montar uma build em volta disso, que vai ficar a critério de vocês. Como alguns de vocês já devem ter percebido, o archetype em questão que eu escolhi foi o Evil Swarm. A escolha não foi difícil, porque foi um dos archetypes que eu mais joguei, né, até então, e foi sugerido por duas pessoas, né, que foi o Rock Lee Games e o Redfail BR1. Muito obrigado pela sugestão bacana de vocês, beleza? E antes da gente seguir com a apresentação do archetype, não se esquece de deixar aquele gostei no vídeo, se inscrever no canal e também curtir a página oficial no Facebook Yu-Gi-Oh! Brasileiro, que tem bastante postagem bacana lá esperando por vocês. Mas agora chega de enrolação e vamos logo começar a falar dos Evil Swarm. Bom, o archetype do Evil Swarm ele é composto somente por monstros Dark, né? Tem a exceção que é o Exciton Knight, que é um monstro que inclusive já está na banlist há algum tempo. E qual é a história por trás, né, dos Evil Swarm? Como pode ficar bem claro nas duas cartas, né, na Infestation Pandemic e na Infestation Infection, algum tipo de vírus contaminou esses monstros e acabou mudando o tipo deles, né? Acabou corrompendo esses monstros e tornando eles malignos. Tanto é que a tradução do archetype é Ordeon Maligno, né? Se você for observar as cartas que lançaram aqui no Brasil. No Japão existe uma máquina chamada Duel Terminal, que ela é basicamente um jogo com regras diferentes do TCG e do OCG, onde você escaneia suas cartas e os monstros em questão eles passam para essa máquina, para você conseguir batalhar contra eles. E nessa máquina ela ganhou também uma espécie de manual, uma espécie de guia, né, que contém histórias sobre os archetypes e sobre alguns monstros também que lançam nessas coleções. E entre essas coleções está o Evil Swarm. As histórias que eles ganham, elas parecem mais sinopses do que uma história propriamente dita. E eu vou ler, no caso, a do Evil Swarm para vocês. Uma crise atingiu o mundo do Duel Terminal. Quase todos os seres vivos em todo o planeta foram corrompidos, seus corpos distorcidos e suas mentes lentamente apreendidas por um desejo de destruir que é tão forte que torna-se impossível interagir com os outros. Os anciãos do planeta ligaram essa crise à lenda de uma antiga praga, e então apelidaram a infecção e os infectados de Evil Swarm. Se vocês quiserem ver essa e mais outras histórias, eu deixei o link na descrição aí pro Duel Terminal Overlay 2, mas já avisando que assim, as scans elas estão em japonês, então é preciso um domínio no mínimo intermediário para poder ver essas histórias, ou então pesquisar muito na internet, porque não é fácil mesmo você encontrar essas histórias, encontrar curiosidades sobre os monstros, e na própria wiki não tem muita coisa. No caso do Evil Swarm eu encontrei, mas eu já percebi que não são de todos os monstros que dá pra achar. Aí fica por conta de vocês olhar esse material, seja por curiosidade ou por domínio do idioma, beleza? Bom galera, eis aí o nosso deck então de Evil Swarm, e vou dar o mesmo aviso que eu realizei na outra ocasião com os Noble Knights, né? Você não vai ser campeão com esse deck, mas assim, eu criei uma list que fosse consistente para jogar e não menos importante, para ser viável financeiramente. Você tá olhando isso aqui, não é nenhum preço de outro mundo, você consegue comprar, você consegue guardar dinheiro para comprar e jogar com seus amigos. Você não vai, tipo, ficar totalmente travado no deck, beleza? Mas então, vamos explicar sobre as cartas-chave, sobre como ele funciona, né, com a mecânica, os principais monstros, combos e tudo mais. Primeiro, começar falando do próprio Castor, né, que durante o turno que ele é invocado normalmente, você pode fazer uma invocação normal adicional de um monstro e o Swarm, né, que tem outro Swarm também, que é o Steel Swarm. Mas aí no caso,
que acontece? A maioria dos combos que você vai criar é a partir desse monstro. Você vai fazer a invocação normal dele, vai fazer a invocação normal adicional e na maioria das ocasiões você vai fazer esse monstro aqui, que é o Ophion. O que o Ophion faz? Sem nenhum custo de nenhum material, ele vai travar invocações especiais de nível 5 ou maior, tanto para você quanto para o oponente, mas pra gente, vocês podem ver que a gente não tem nenhum monstro de nível 5 ou maior, pra gente não vai travar nada. Agora para decks que dependem muito de Synchro, isso é uma tremenda chatice, você vai meio que travar o deck do cara. E o segundo efeito dele, não menos importante também, né? Uma vez por turno, você tira o material XYZ dessa carta, e aí você vai adicionar uma armadilha ou mágica Infestation, que no caso o que a gente vai fazer? Vai adicionar essa mágica aqui, ó, a Infestation Pandemic. O que ela faz? Quando você ativa ela, todos os monstros e o Swarm que você controla, eles ficam inafetados por outras mágicas e armadilhas, ou seja, você consegue se proteger totalmente de tomar um Mirror Force, de tomar Compulsory, de tomar Highgate, assim. E o que ajuda mais o que ajuda mais ainda é o fato dela ser uma Quick Spell, você pode ativar quando bem entender. E um detalhe importante sobre o Ophion, esse efeito dele dos monstros nível 5 ou maiores não poderem ser invocados especialmente, só permanece enquanto ele tiver com um material XYZ, beleza? E vamos lá. Outro também que é importante pro deck é o Mandrágora, que ele é o seguinte: se o oponente controlar mais monstros do que você consegue dar Special Summon. Aí você já tá com algum monstro em campo lá, sendo que você já deu o Normal Summon, de repente não é o Castor. Aí você dá Special Summon nele primeiro, no Mandrágora, né? E depois invoca algum outro, o Kerikeion, o Heliotrope mesmo e o Thunderbird. E bom, falar do Heliotrope, por que ele tá aqui sendo que ele nem é um monstro de efeito? É por causa desse bicho aqui, do coelho, né? Que é o Rescue Rabbit. Quando você invoca ele normalmente, você pode banir essa carta virada para cima e invocar especialmente dois monstros de nível 4 ou menor, dois monstros normal sem efeito. Aí tem a contraparte que é de destruir eles na end phase, mas isso não importa pra gente porque no momento que esses caras forem invocados a gente já vai fazer a invocação XYZ. E o outro importante aqui é o Thunderbird, né, que você pode fazer o seguinte para protegê-lo caso você não tenha nenhum outro recurso. Durante o turno de qualquer jogador, quando um efeito for ativado, menos na Damage Step, né, você pode banir essa carta que você controla e na próxima Standby Phase, seja sua ou do oponente, você vai retornar essa carta que foi banida para o campo e no momento que você fizer isso, ele vai ganhar 300 de ataque. Ele é bom, por quê? Porque você consegue se proteger, de repente você não tem nada no campo, mas aí você está contando com a sorte, de repente, de conseguir adicionar um monstro para a mão. Você vai conseguir fazer ele voltar para o campo no turno seguinte, né, se for o seu turno, e vai fazer uma invocação normal e vai conseguir fazer um XYZ, né, no caso. Aí, qual mais a gente pode falar também, que é para dar um boost assim no deck? É o Bahamut. Ele não é tão importante assim, tão principal quanto o Ophion, mas ele tem um efeito extremamente interessante. Uma vez por turno você pode tirar um material XYZ dessa carta e escolher um monstro virado para cima que o oponente controla. Você vai descartar um Will Swarm da sua mão e você vai tomar controle daquele monstro que você definiu como alvo. Ele é bom e ruim porque vocês vão ver que na prática o deck de Evil Swarm ele queima a mão muito rápido. Então você tem que ativar esse efeito com muita sabedoria, você tem que estar tendo consciência do que você está fazendo. Porque é um efeito bacana, mas que se você tiver ele negado e for destruído, isso vai acabar te prejudicando bastante. Mas é por isso que eu também tomei a liberdade de colocar uma Soul Charge, né? Porque a gente sabe que é muito fácil perder mão com o deck. E outra carta também que é de uma das subcategorias, né, desse archetype, que é o Steel Swarm, né, no caso o Roach. O que ele faz?
Você tira o material dele, você pode negar a invocação de um monstro de nível 5 ou maior. Às vezes não tem nem tanta necessidade de estar trazendo ele. Eu coloquei ele mais porque é um monstro interessante de se invocar e tem um custo também baixo, assim, um valor financeiro baixo. Mas ele não é comum em uma build de Evil Swarm porque não tem necessidade de colocar ele. Eu coloquei mais para preencher espaço mesmo dentro do extra deck e demonstrar na prática, né, como o deck funciona e tudo mais. Como a gente já viu muita teoria, nada melhor do que ver como o archetype atua na prática, né? Eu vou começar o duelo, né, que é o ideal pro deck, porque como é um deck que faz lock de Special Summon nível 5+, o ideal é você já começar fazendo isso, para já impedir o adversário de começar a fazer um sincro, uma fusão, o que quer que seja. Comecei já fazendo com ele, eu vou usar o efeito dele, né, de se banir, e vai invocar especialmente 2 monstros normal, com o mesmo nome, que no caso é o Heliotrope, né. Eu vou trazer os dois e vou fazer o Ophion. Aí com o Ophion eu vou usar o efeito dele de mandar uma matéria XYZ pro cemitério e trazer uma Infestation pra mão, pra me defender. No caso, eu escolhi como adversário um deck Blackwing, né? Que o Blackwing ele é mais focado em sincro, então é o pior adversário que ele poderia ter, ou um dos piores, melhor dizendo, né? O Ophion pode travar o deck inteiro, se você conseguir jogar da maneira mais eficaz. Só tem algumas coisas que param, que é por exemplo o Kalut. Às vezes o cara tá com um monstro ali de um ataque razoável, né? Pode ser um Chris, aí ele vai bater ali, o cara da Kalut destrói, entendeu? Que aí no caso a Infestation não protege, a Infestation só te protege de Spell e Trap. E eu vejo que muita gente erra nisso. Às vezes o cara tá sendo alvo de efeitos de monstro, aí ele vai e ativa sem querer a Infestation, né? Mas tu tem que tomar cuidado com isso. Aí ele ativou 2 Whirlwind ali, ou seja, ele deu normal summon, vai adicionar 2 cartas pra mão dele. Aí ele vai adicionar o Gladius e o Orochi, provavelmente. Aí ele tem o Special Summon do Gladius, só que ele não vai poder fazer invocação sincro, né? O Ophion tá travando ele. Aí, ele fez isso justamente para poder tentar tributar um dos monstros, né, o Pinak, e dar alvo nas 2 cartas, só que eu tenho a Pandêmica aqui me protegendo. Aí não vou ser alvo de nada, eu vou ativar ela, vou ficar protegido e ele vai ter que pagar o custo. O Pinak vai pro Grave. Aí eu mandei mais uma matéria pro cemitério para adicionar mais uma Pandemic para me proteger no próximo turno. Trouxe o Castor, vou usar o efeito dele de normal sumo adicional e vou dar a invocação normal do Thunderbird. Eu resolvi fazer o Bahamut aí em questão para vocês verem o efeito dele na prática, né, de roubar o monstro adversário. É importante lembrar que além do custo da matéria dele, também tem um efeito de descarte, viu? Tem muita gente também que comete esse erro. Traz ele, aí manda uma matéria, né, e acha que não precisa descartar nada da mão, mas precisa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ó. Pode ver que no meu caso, eu fiquei sem nenhum monstro. Isso é a prova de que o Archetype ele queima muito a mão, né? Só que ele também insiste muito em controle de campo, em você deixar seus monstros protegidos ao mesmo tempo que você impede o adversário de fazer jogadas. É um pouquinho diferente do Noble Knight, que ele tentava se consolidar através das mágicas de equipamento, né? Mas que os monstros não tinham um ataque tão alto ou formas de defesa tão eficientes quanto a do Evil Swarm.
Ele adicionou o Kalute. Aí agora que pode acontecer o problema que eu falei, né? Do cara trazer alguma coisa com um ataque já razoavelmente alto e dar o Kalute. Aí pode mandar embora qualquer um dos meus monstros agora nessa situação. Aí nesse momento eu acabei cometendo um erro, né? Porque ele vai dar Special Summon, eu já podia ter ativado a Vanities. E ele deu Special Summon primeiro. Na Chain eu acabei me confundindo e ativei depois. Mas eu deveria ter ativado antes porque ele não teria feito essa jogada que ele vai fazer agora. Aí no máximo ele teria só destruído o Ophion, ele não teria destruído os outros dois. Porque ele não era para esse Gale nem estar aqui no campo. Aí a sorte que eu resolvi segurar Soul Charge na minha mão, né? Porque veio uma outra Pandemic aqui, Infestation, né? Aí, pra eu escapar dessa situação, eu vou ter que queimar 4.000 pontos de vida aqui. Eu vou ter que jogar com tudo. E como eu não vou ter Battle Phase, eu vou ter que fazer o Castel e fazer alguma coisa pra me proteger. Tipo a Rafflesia, né? Que é a que eu fiz, no caso. Aí mandei as matérias, né, pra devolver o Haikiri pro extra. Fiz a Rafflesia pra me proteger no próximo turno, né, se ele fizer uma invocação Synchro. Não deu outra, ele fez o Notung, né? Aí eu vou perder 800 de vida, mas a invocação vai ser negada aqui, não tem problema nenhum. Aí agora só dei normal summon dele e agora só partir pro ataque pra vencer. Mas vale notar que foi um erro ali da minha parte, assim, da ativação da Vanities bem grande. Isso é para vocês terem uma noção de como o momento da ativação, isso vale para qualquer carta em geral, como essas circunstâncias assim podem comprometer o resultado inteiro do jogo. Olha o valor que ficou dos meus pontos de vida, por exemplo. Então, o Evilswarm é um deck forte, é um archetype forte, melhor dizendo. Só que você precisa ter muita cautela, porque vão ter diversas situações que você vai perceber que dá pra fazer normal summon, adicional, dá pra dar special summon. Você vai querer botar o outro Evilswarm que eu não coloquei no extra, que é o Ouroboros, e vai se empolgar. Só que você tem que ter a noção de que o oponente também tem muita coisa pra negar, entendeu? Você tem que tentar o máximo possível predicar o que o cara vai jogar. Entende? Porque você não pode, por exemplo, sair setando duas Infestation, não tem propósito isso. Aí você coloca lá, o cara dá Twin Twisters, aí destrói as duas, você é obrigado a ativar sem querer e ainda queima as duas, entendeu? Sendo que você podia ter guardado uma na mão, né, que nem eu fiz, pra usar pra uma eventualidade. Aí tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter cautela. Bom, como eu mencionei e foi possível perceber pela prática, o Archetype ele é muito de controle de campo, ou seja, de você invocar esses monstros e você consolidar sua presença, você não sair de lá e também tirar a oportunidade do adversário trazer Synchro, trazer fusão ou fazer uma invocação tributo de algum monstro nível 5 maior, e aí você consegue também
atacar com bastante consistência por causa do valor alto de ataque que os monstros têm em geral. Até mesmo dos monstros sem efeito, né, que é o Heliotrope, ele tem 1950 de ataque, então você pode, em algumas situações, até fazer a invocação especial deles dois e atacar de uma vez, depois fazer o Ophion. Tem diversas possibilidades e oportunidades de você conseguir atacar bem forte o oponente, e varia de acordo com cada situação, né, de como você vai se comportar também. Em contrapartida, tem aquela fraqueza que eu comentei, que é sobre você queimar a mão muito rápido, né? Isso você tem que tomar muito cuidado, porque acaba comprometendo o seu jogo inteiro. Mas de sugestão, para vocês melhorarem essa list no futuro, eu posso comentar das seguintes cartas: Infestation Infection, tem a Unexpected Die, a Solemn Strike, a Dimensional Barrier, Dimensional Fissure, o Abyss Dweller e a duplinha, que é a Instant Fusion e o Norden, né? Bom, então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo, e não se esqueça também de deixar um comentário aí sobre qual archetype você quer ver nos próximos. Se você quiser dar um elogio, deixar uma sugestão, uma crítica também, não pense duas vezes, beleza? Então é isso, fair play, fair duel. Fui!